Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, até os seus amigos. Eu quero pedir a você, convide as pessoas que estão aí no ambiente onde você está assistindo esse DVD. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de maneira muito especial. Quero deixar uma palavra profética para você. Que Deus abençoe você e sua família. Que as janelas dos céus e as bênçãos do Senhor sejam derramadas e que você seja uma pessoa próspera e feliz em nome de Jesus. Nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus na Penha, na rua Montevidéu, 1191, igreja que eu pertenço, cujo pastor está aqui, que é o pastor José Santos, que é o pastor desta igreja. E nós estamos aqui no domingo pela manhã da escola dominical. A verdade é que essa multidão que está aqui na escola dominical não está aqui porque eu estou pregando, porque se você vir em qualquer domingo na Assembleia de Deus da Penha, de manhã, aqui está tudo tomado fora, classes de jovens que estão fora do templo, classes de crianças, e nós aqui fazemos classe única, porque o povo aqui ama a palavra de Deus. Isso é uma coisa muito importante. E porque esse povo aqui ama a palavra de Deus, você vai entender porque eles amam. Eles vão mandar um recado para você que está aí no Brasil. Eu vou fazer uma contagem e preste atenção do recado do povo da Assembleia de Deus na Penha, no Rio de Janeiro, para você que está no Brasil, na Europa, na África, em qualquer lugar que pegue esse programa. Olha aí, pessoal. 1, 2, 3, já. Você precisa aprender para crescer. É isso. Você precisa aprender para crescer, porque se você não crescer, vai virar medíocre. Esta que é a verdade. Eu quero trazer aqui uma palavra sobre um assunto bíblico, dos mais importantes. Eu quero falar sobre legalismo e liberdade cristã. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Nós vamos fazer algumas leituras da palavra de Deus. Gálatas, capítulo 2. Vamos começar pelo capítulo 2 de Gálatas. Gálatas 2. A partir do primeiro versículo. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa de falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do evangelho, você pode repetir isso aqui? Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem, e a esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Capítulo 2, versículo 16. Agora vamos andar um pouquinho para frente. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo
para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11. Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Meus amados irmãos, a carta aos Gálatas é um dos maiores documentos da Bíblia sobre fé e liberdade cristã. Se não houvesse a carta aos Gálatas, toda a igreja cristã estaria mergulhada em ritos judaizantes, em dogmas judaizantes. E mesmo com a carta aos Gálatas, que nos fala de fé e liberdade cristã, mesmo com a carta aos Gálatas, muitas igrejas cristãs estão mergulhadas num legalismo farisaico e muitos cristãos querem se parecer com os judeus. A verdade é que essa questão do legalismo farisaico e de cristão querendo serem judeus tem contaminado a pureza do evangelho, tem perturbado a fé de muitos e tem impedido que muitos venham ao conhecimento da verdade, e a verdade que liberta é Cristo, e em Cristo o evangelho é completo. Como é que o apóstolo Paulo e a Bíblia tratam da questão do legalismo? É isso que nós vamos ver aqui. E você vai entender por que eu estou falando esta palavra aqui, não somente para essa igreja, mas para qualquer cristão. Você vai entender. Olha que coisa interessante. Depois de 14 anos da conversão de Paulo, Paulo volta a Jerusalém para fazer a defesa do seu apostolado. E ele leva consigo a Barnabé e a Tito. Isso é para você ver como é que o apóstolo Paulo usa de inteligência, muito inteligente e estratégico. Porque Paulo volta a Jerusalém, onde estavam ali as colunas da igreja, Pedro e Tiago, e volta com Barnabé e com Tito. Então, Barnabé era judeu, está lá em Atos 4:36. Barnabé era um homem de confiança da igreja de Jerusalém, tanto é que ele foi enviado a Antioquia para observar aquele trabalho novo, isto é, a conversão de gentios ao cristianismo. Está em Atos capítulo 11, versículo 22. Barnabé era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Está em Atos 11, 24. E Barnabé participou da evangelização de gentios, trabalhando pela edificação dos gentios em Cristo e unidade da igreja. Portanto, Barnabé era uma poderosa testemunha a favor de Paulo, porque ele gozava da confiança de todos. E Tito era gentio, era grego, era o troféu do apóstolo Paulo para demonstrar aos judeus cristãos a conversão de gentios. Mas afinal de contas, o que é que está em jogo? Afinal de contas, porque Paulo volta a Jerusalém para defender o seu apostolado e a sua pregação? O que é que está em jogo? O que está em jogo é o que está no versículo 5. A verdade do evangelho.
E é por isso que eu estou pregando essa mensagem. É por isso que o Espírito Santo me impulsionou a falar de legalismo e liberdade cristã. Por causa da verdade do Evangelho. O que é que estava acontecendo? Os judeus cristãos criam que Jesus era o Messias, aceitaram a Jesus como Salvador, mas eles também tinham no seu bojo doutrinário a questão que tanto os judeus como os gentios tinham que obedecer à lei judaica. Os gentios tinham que participar da circuncisão como uma demonstração de obediência à lei judaica. Por isso que Paulo vai fazer a defesa do Evangelho. Porque mesmo os judeus cristãos que tinham aceitado a Cristo e que reconheciam Jesus como Messias, não queriam abrir mão do legalismo judaico. E aí Paulo vem que vem e vem quente para fazer a defesa da verdade do Evangelho. Porque diz a Bíblia, eu já li aqui nos textos, que pela lei ninguém será justificado. Está no versículo 16. Quando ele diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Escute isso, meus irmãos. É uma verdade absoluta. Queridos pastores que estão me assistindo por esse programa, e povo de Deus, e quem está aqui nessa igreja, aguça o seu ouvido. A suprema revelação do Evangelho está em uma pessoa, Jesus Cristo, e não em um código de leis, rituais e costumes de denominação ou igreja evangélica. A suprema revelação do Evangelho está na pessoa de Cristo e não em códigos de leis, rituais ou costumes denominacionais. A experiência da fé cristã é demonstrada pelos frutos e não pela obediência a um código legal inventado por qualquer igreja. E tem uma frase, desculpa a expressão, que eu já ouvi de líderes, uma frase idiota. Eu vou dizer ela aqui para vocês. Não existe sã doutrina sem bons costumes. Parece que a frase é bonita, né? Parece até que a frase tem alguma coisa de valor. Essa frase me dá a ideia exatamente o que os fariseus fizeram no tempo de Jesus. Deus deu a lei, mas nós vamos inventar aqui mais de 600 regras para ajudar a Deus. Porque a lei não é suficiente. A sã doutrina não é suficiente. Ela precisa de ajuda de alguns dogmas ou de algum costume da igreja. Porque a palavra bom costume jogada ao léu da sorte é até uma coisa boa. Mas o que é bom costume para eles? É o cabelo das irmãs, é o batom que a irmã usa, é o brinco, é a calça comprida. Se falasse de bom costume, de amar, de perdoar, de ser íntegro, de ser honesto, eu não dizia nada. E quando dizem que não existe sã doutrina sem bons costumes, eu vou na ferida e vou dizer a verdade. Eles colocam o costume na paridade da doutrina e eu provo.
Porque tem crente excluído por causa de costume, e tem crente que não pode ter cargo na igreja por causa de costume. Então equipararam o costume à sã doutrina. E a sã doutrina não precisa de bengala, nem de muleta de denominação nenhuma. Ela tem um poder próprio da palavra de Deus e da revelação de Jesus. A evidência da fé cristã, meu irmão, não é obediência a ritos ou dogmas, ou código de leis, é fruto, ou frutos, e eu provo na Bíblia. O que é que Jesus falou em João 15:8? E nisto o Pai é glorificado, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Para Deus ser glorificado, eu tenho que produzir frutos. E para que eu possa ser chamado discípulo de Cristo, eu tenho que produzir frutos. E o que é que são frutos? Não estou falando do fruto do Espírito. Frutos, plural. É tudo aquilo que você produz de bom a partir do momento que você foi transformado pelo poder do Evangelho. Frutos. Jesus falou em João 15:16. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Os discípulos foram determinados para produzir frutos. Os discípulos foram determinados para produzir frutos. João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E aquele que me ama é amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. É quem guarda os mandamentos do Senhor, e não um conjunto de códigos legais e de costumes impostos por uma igreja ou uma denominação. E aí você me pergunta, pastor, tem alguma diferença do legalismo de hoje para o legalismo do passado? A única diferença é o que obedecer e seguir. É só essa. Porque todos eles têm pataquada. Todos eles. O legalismo só muda o que resolveram estabelecer para seguir. Você quer ver o legalismo de hoje? Vou te mostrar. Vou te mostrar as características do legalismo de hoje. Roupa. Deuteronômio 22:25. O negócio vai ficar bonito aqui até o final. Não desliga a TV não, meu filho, que é só o princípio. Fica ligadinho aí que você nem viu nada. Deuteronômio 22:5. Abra aí, meu irmão. Olha o que é que eles usam. Deuteronômio, Pentateuco, 5º livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Olha que maravilha. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor Deus. Está na Bíblia. Está em Deuteronômio. É da lei. Isso aqui não tem nada a ver com a graça. Roupa de homem ou de mulher não tem nada a ver com a graça. Ah, você quer obedecer isso aqui? Você quer obedecer isso aqui? Você quer ver a segunda lei? Então, peraí. Nem para legalista essa gente presta. Vamos continuar, peraí, meu irmão. Ah, você quer viver segundo a lei, né? É isso que tu quer? Então, versículo 15 do capítulo 21. Está aí mesmo no conjunto da página. Olha aí. Capítulo 21 de Deuteronômio. É lei também. Quando um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e outra quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos,
e o filho primogênito for da aborrecida, aí continua. Opa, pode ter duas mulheres. Uma amada e uma aborrecida. Essa rixosa que você tem aí, pode arrumar uma melhor. É lei, vamos continuar. Acabou? É lei. Quer viver debaixo da lei? Ah, é isso que você quer? 21:18. Quando alguém tiver um filho, quanto mais rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles lhe não derem ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde, e quanto mais não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra. Até aqui. Quer seguir a lei? Está com um filho rebelde? Vamos mudar só um pouquinho. Vamos mudar só um pouquinho. Não dá, pastor, para chamar o pessoal da cidade para matar, coisa e tal. Entrega a turma que sabe fazer isso. É lei, rapaz. Seu filho é rebelde? Manda matar. Está aqui na lei. Ah, você quer mais, é? Então vamos embora. É lei. Levíticos 12. Vamos para a lei, minha gente. Levíticos. Gênesis, Êxodo, Levíticos. Levíticos 12. Olha só que coisa interessante. Isso aqui é lei. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda há 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no 8º dia circundará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Vou correr no 5. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Sabe o que está dizendo aqui? Se uma mulher tiver um filho homem, 33 dias ela não pode botar o pé na igreja. E se for filha mulher, 66 dias. E ainda tem que pegar o garoto e circuncidar, que é cortar a pele do seu órgão genital, que era a marca do pacto com Israel, que Deus fez. Quer viver segundo a lei? Quer viver segundo a lei? Tem que cumprir tudo, meu irmão. Você quer ser legalista? Tem que cumprir tudo. Quer ver mais? Isso aqui, 19:27. Levíticos 19:27. Por favor, Levítico 19:27. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. A tua está danificada aí. Mas você aqui é o melhorzinho que tem. Nós estamos tudo lascado, segundo a lei. Só ele. E a dele está danificada, viu? Você que está filmando. Aqui do nosso pastor. Está danificada. Aí, pastor, tu não quer botar legalismo na tua igreja? Deixa a barba crescer. Você pensa o quê? Você está 21:5. Ai, Jesus, o negócio está ficando bonito. Olha só, agora é para o sacerdote. Aí é para nós. Não farão calva na sua cabeça, não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Para o sacerdote, obrigatório o uso da barba. Eu vi uma história aí que José se apresentou a Faraó e teve que fazer a barba. E falaram isso aí no Brasil inteiro. Olha, irmão, você tem que fazer a barba. Porque José, quando foi se apresentar para Faraó,
fez a barba, que dirá se apresentar a Deus. Momentinho, não faz essa heresia assim não. Quem representa a Faraó na tipologia bíblica? Satanás. Não representa Deus, representa Faraó, representa Satanás. José foi se apresentar a Satanás e fez a barba. Agora, qual é aquele texto célebre sobre Arão? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce. E desce sobre onde? Sobre a barba de Arão. Quer ficar com José ou com Arão? Com nenhum dos dois, é problema seu. Esse aqui é legalismo? Tiago 2,10 diz: qualquer que quiser viver, guardar a lei e tropeçar em um item, tornou-se culpado de todos. Quer viver segundo a lei? Se tropeçar em um, tornou-se culpado de todos. E Paulo repete o que está em Deuteronômio 27 e 26, não precisa nem ir lá, em Gálatas 3, que nós lemos, eu vou ler de novo, que nós já lemos, em Gálatas 3, quando o apóstolo Paulo repete essa passagem que eu acabei de citar de Deuteronômio, no versículo 10 e no versículo 11, todos aqueles, pois, que são da obras da lei, debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Colega pastor, se você bota a tua igreja debaixo do legalismo, segundo Gálatas 3, versículo 9 e 10, você está debaixo de maldição. É o que está na Bíblia. Quem quiser me contraditar, traga a Bíblia para vir discutir. Não traga argumentação filosófica não. Vem aqui com a palavra. E Paulo está repetindo o que está na lei. E aí ele dá a sentença que pela lei, pelo legalismo, ninguém vai ser justificado, mas pela fé. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O legalismo, tem textos prediletos no Novo Testamento. Você pensa que vai deixar passar? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Vai ser bonito. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Vamos ter que fazer uma análise do texto. É muito lindo. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3 até o 6. Isso aqui é usado pelos legalistas modernos, usando o Novo Testamento. E vamos ver o que eles usam e vamos ver a interpretação. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 6. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Ei, pastor, agora o Novo Testamento estreitou. Está vendo? Porque a mulher não pode usar joia. Número 1, a interpretação
Você não precisa ir na hermenêutica. Primeiro é uma questão de semântica. Por favor. Ei. Semântica. O água com açúcar da língua. Ou da linguagem. O que ele está dizendo aqui? O enfeite delas não seja. Ele não está dizendo que é proibido, ele está dizendo qual é a prioridade do enfeite da mulher. Vamos devagar. Ei, ele está falando de prioridade, e diz qual é a prioridade. Está aqui escrito: um espírito manso, quieto, submissão ao marido. A beleza do Silas, eu sei que eu não tenho nenhuma, mas deixa eu me usar. A beleza do Silas não seja na gravata que ele usa, ou no relógio, ou no anel. Não está dizendo que eu sou, enfim, ou no sapato. Não está dizendo que é proibido eu usar a gravata. Está dizendo que tem uma coisa que vale mais na minha vida do que a minha gravata. Que vale mais do que meu anel, do que meu relógio. Eu não posso ser admirado pelo mundo, pela gravata ou pelo terno que usa. Onde é que está dizendo que está proibido agora? Vamos. Rapaz, eu estou dizendo aqui, nem para legalista essa gente presta. Você quer ir no texto sem analisar a semântica da linguagem, não é nem hermenêutica, é interpretação. Então, quer? Então vamos lá. Se você acha que a mulher não pode usar brinco, então ela não pode usar nenhuma peça de adorno. Broche. Aleluia. E eu vejo esposas de gente legalista que anda com cocão na cabeça, e eu não tenho nada contra coque. E ó, uma paulada de um broche de ouro. Se a mulher não pode usar brinco, leia o texto. Ela não pode usar joia nenhuma, não pode frisar o cabelo e nem usar vestido novo. Não mata não, irmã, não sou eu não, são eles. Leia o texto. A beleza da mulher não seja no uso de joia, no frisado do cabelo e na compostura dos vestidos. As irmãs teriam que andar com vestido velho, lascado. Se quiserem fazer interpretação sem observar nem a semântica do texto. E tem mais, ainda não acabou não, legalistas. Se a mulher não pode usar brinco, não pode usar joia nenhuma, não pode frisar o cabelo, não pode usar vestido novo e tem que chamar o marido de senhor. Eu quero chamar e perguntar ao pastor mais legalista que tem no país se a mulher dele chama ele de senhor. Eu ando por aí, vejo as esposas e acho que elas não estão erradas não. Bonitas, tecidos de alto grau e nível importados. Eu sou um bom observador. Eu posso não ter, mas eu sei o que é bom. Ninguém me engana com marca pirata não. Inclusive das mulheres. Não vem aqui com Louis Vuitton falso não, porque eu sei. Não vem aqui com Louis Saint Laurent falso não, porque eu sei. E elas usam o real, o verídico, meu brother. Não compra não, eu conheço as servas do Senhor. Eu conheço o que elas usam no cabelo, o que elas usam de broche, eu conheço a pulseira e os relógios de alto nível. Não vamos enganar o povo não, quer ser legalista? Então pelo menos, se já está na miséria da maldição, faça direito. Quer mais? Eu vou te mostrar textos do Novo Testamento que eles usam, deturpando o teor semântico e teológico da palavra. Quer ver outro? 1 Coríntios 11. Vamos lá. Primeira Coríntios 11, versículo 13 em diante.
Eu só estou mexendo em ferida. A base está tremendo agora, mas vamos embora. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelos crescidos, mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Tem algumas coisas a considerar desse texto que são muito importantes. Em primeiro lugar, vamos para a hermenêutica, a ciência da interpretação da Bíblia, e a exegese, a ciência da interpretação do texto. O que a hermenêutica me ensina? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Tudo que Paulo, Tiago, Pedro, João falam tem que ter contextos. Qualquer regra do Antigo Testamento, para ser obedecida por nós, no Novo Testamento tem que ter várias vezes escrita. Por exemplo, os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, 9 várias vezes são repetidos no Novo. Não é repetido, guardar o sábado. Por isso que nós não guardamos o sábado. Porque não tem ordenança para guardar o sábado. Mas os outros 9, adultério, sabe? Se encurvar a outros deuses, está lotado no Novo Testamento, é para obedecer. Aqui, meu irmão, por que só tem essa passagem no Novo Testamento e não tem nenhum outro lugar isso que Paulo está falando? Para ser doutrina para a igreja de hoje tem que ter contexto. Qualquer um sabe, isso é princípio da hermenêutica, senão nós vamos deturpar a Bíblia. Se você pegar um texto isolado e quiser fazer uma doutrina para a igreja, nós vamos ser heréticos e não igreja de Cristo. Para ser doutrina para a igreja tem que ter contexto. Não tem contexto desse texto. Então o que Paulo está tratando? Vamos analisar Corinto. Em Corinto, as prostitutas andavam de cabeça rapada. Em Corinto, uma mulher com cabelo curto era sinal de uma dessas duas coisas: punição de adultério ou luto, porque o marido morreu. Hoje, nem mulher de cabeça rapada significa ser prostituta, e nem mulher de cabelo curto significa que é sinal de traição ao marido ou de luto. Primeira consideração, mas vamos embora, vamos caminhar. Segundo, onde é que está a medida do cabelo? Se para um homem ter cabelo aqui é grande, então por que o cabelo aqui da mulher é curto? Vamos ter coerência. Se um homem usa cabelo aqui e é grande, então aqui não pode ser curto para a mulher. Temos que ter coerência. Segundo lugar, se isso aqui é doutrina para a igreja, Deus é preconceituoso. Porque muitas mulheres negras, por natureza, o cabelo não cresce. Que conversa é essa, meu irmão? Quer fazer doutrina disso aqui? Que história é essa? Quer viver com um texto para fazer doutrina? Agora escuta aqui. Aqui eu dou a chave neles. Se 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 13 ao 15, é doutrina, porque por causa disso aqui gente é excluído da igreja, e gente não pode participar, então é doutrina. São tão hipócritas que é só virar 2 páginas para 1 Coríntios 14. Versículo 34 e 35. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja.
Então Paulo é contraditório. Porque Paulo diz que as mulheres podem profetizar na igreja, aqui diz que elas não podem falar. E diz que para a mulher profetizar tem que ter o véu. Quer dizer, o cabelo é dado como véu. Então a mulher pode falar ou não pode falar? Qual é a história aqui? Não tem nenhum outro texto sobre isso aí. Se não tem nenhum outro texto, não pode ser doutrina. Agora, se é doutrina, senhores legalistas que querem colocar a questão do cabelo como doutrina, os senhores também têm que proibir qualquer irmã de usar o púlpito dos senhores, de dirigir qualquer departamento dos senhores, de fazer festa de união feminina e usar o microfone para falar para a igreja. Nem para legalista prestam. Quer fazer doutrina? Faz, ué. Faz a besteira que quiser fazer, mas faz direito. Qual é a questão aqui? Eu li 8 argumentações de teólogos sobre esse texto, pastor Santos. Eu li de 8. E eu não estou falando de Silas Malafaia, não. Estou falando de nego que conhece grego, entendido em antropologia, história. A única coisa que eu vi esses camaradas falarem sobre isso aqui é o seguinte: é que na igreja de Corinto, a mulherada estava abrindo a boca, arrumando um monte de confusão, falando mais, porque as mulheres não falam. Isto é uma calúnia. Isto é difamação. Esse negócio de dizer que mulher fala mais do que homem, eu não concordo. A única argumentação que eu vi plausível para Paulo dar uma pancada na igreja de Coríntios é que a mulherada estava perturbando a ordem do culto e fazendo questionamentos abertos. Só! Não tem mais nada para argumentar, porque não tem nenhum outro texto isso. Então não é doutrina. Fiquem tranquilas, irmãs. Calma. Mas eles, os que querem seguir leis, deviam ser coerentes com aquilo que dizem que creem. Mas eles estabelecem o que querem seguir ou não. É uma coisa que me deixa indignado. Eles determinam o que acham que é bom costume ou não. Ah, mas pode ser que aqui tem algum irmão. Você, pastor, mas o senhor não acha que tem coisas que ajudam a santidade? O senhor não acha que tem regras que ajudam o bom desempenho da vida cristã? Eu tenho texto áureo para isso. Os fariseus também achavam que botando mais de 600 regras iam ajudar o povo a obedecer à lei. Então tem o texto áureo de Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Isso aqui é texto áureo. Sobre essa questão de ajuda o povo a se santificar. Colossenses 2, do 20 ao 23 diz: se já estás mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos impõe ordenanças tais como não toques, não proves e nem manuseies? Porque todas estas coisas, olha o que ele está dizendo, todas estas coisas passam pelo uso segundo costumes e doutrina dos homens, tendo aparência de sabedoria, em devoção voluntária, em humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Que é isso, meu irmão? Olha o que Paulo está dizendo em guarda. Isso aqui é texto áureo. Colossenses 2, do 20 ao 23. Quem te falou que ordenança humana, que costume social ou religioso ajuda a santificação? Eu vou mostrar para vocês as características dos legalistas na Bíblia. Volte ao capítulo 2 de Gálatas. Característica dos legalistas na Bíblia.
Gálatas 2. Versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos. Legalista é falso irmão, está dizendo a Bíblia. Segunda característica, continua no texto. Que se tinham intrometido. São intrometidos na vida alheia. Querem botar o bedelho onde não são chamados. Tinham entremetido e seca. Olha como é que eles fazem. Deixa eu ver como é que essa irmã está andando, irmão. Ela não está me vendo, não. Vou contar para o pastor. Tu está roubado, o dirigente da congregação vai saber. Que tinham se metido, está no texto, não estou forçando o texto não, que tinham se metido secretamente a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Falsos irmãos, intrometidos, e aqui o negócio é sério agora. Para nos porem em servidão. Dominadores, querem subjugar as pessoas, as suas regras e códigos de leis e de costumes, querem dominar. Miles Monroe, no Congresso Fogo para o Brasil, quem estava lá ouviu, ele trouxe uma luz, uma coisa espetacular, é que em Gênesis 1:28, quando Deus fez o homem, Deus mandou o homem dominar sobre todas as coisas, mas não mandou o homem dominar sobre outro. Domine sobre répteis, domine sobre as aves, domine sobre os animais, mas sobre outro homem não. Marca do legalismo, quer subjugar as pessoas às suas normas. É marca. Falsos irmãos, intrometidos, dominadores. A quarta marca, hipócritas. Gálatas 2:11. Diz o texto que Paulo resistiu a Pedro na cara, porque era repreensível, porque ele estava com os gentios, e quando chegou o pessoal de Tiago, que era uma das colunas da igreja, e que eram da circuncisão, dissimularam ele, os judeus, e até Barnabé entrou na dança. Lê o texto a partir do versículo 11. Sabe o que é isso? Chapéu de dois bicos, hipócrita. Sabe de onde veio o termo artista? Da palavra hipócritan. Hipócritan é aquele que passa por alguma coisa que não é. Hipócrita, capa, não é. Pedro estava com os da circuncisão, gentil. E chegou da circuncisão, vamos para cá. Você é hipócrita, rapaz. E Paulo lhe resistiu na cara. Ele não resistiu um bobinho, não. Quinta marca, característica dos legalistas: fariseus. E aqui escuta o que eu vou te falar. Não leia porque não dá tempo, mas leia o capítulo 23 de Mateus. E eu só vou destacar 5 características dos fariseus. Calma que eu já estou chegando perto do final. Escute isso. Escute isso aqui. Marca de legalista é ser fariseu. O que são os fariseus? A elite religiosa que subjugava o povo segundo as normas, além da lei judaica. Marca: falam, mas não fazem. Está no versículo 2 de Mateus 23. Versículo 4: impõe ao povo fardo pesado que nem eles e a família deles praticam. Agora a chapa vai esquentar. Versículo 24: engolem camelo e se engasgam com mosquito. É Jesus que falou isso, e eu vou falar da nossa realidade, que eu não vim aqui para esconder nada. O cabelo das irmãs, é o batom das irmãs, é o brinco das irmãs. Agora eles recebem dinheiro de político corrupto e bandido, vendem o povo para obter cargo para filhos. Eu sei o que eu estou falando, meu irmão.
Eu sei, e vem dizer aqui, vem me contraditar que eu dou nome de gente grande, poderosa. É duro com as irmãs, é duro com o povo, mas recebe grana de corrupto, apoia bandido, que depois vai fazer leis contra nossos princípios. Vão fazer leis contra nossos princípios. Quem eles defendem? Por causa do interesse mesquinho do dinheiro, e por causa do telhado da igreja, ou por causa da janela da igreja, recebe dinheiro de corrupto, engolem camelo e se engasgam com mosquito. Tem um deles aí no Brasil, que é um dos mais violentos, o filho metido em trapaça e corrupção política. Pergunta se o filho foi excluído da igreja. Foi nada. Denúncias no Ministério Público Federal, está todo enrolado. O pai é um dos mais violentos legalistas que eu conheço, e pergunta se o filho foi excluído. Eu tenho nojo dessa pouca vergonha para subjugar o povo. Do versículo 25 ao 28, sabe qual é a característica deles? Como fariseu, sepulcro caiado, por fora bonito, mas por dentro está podre. A roupa é o cabelo, é a aparência, mas a mente está cheia de adultério, de prostituição, de engano, de trapaça, de golpe. Quem diz isso é a Bíblia, não sou eu. E no versículo 13, a quinta característica que eu destaquei: eles nem entram no reino de Deus e fecham a porta para que outros possam entrar. A coisa é tão pesada, pastor Santos. Quer dizer, não, isso aí não dá não. Não dá para ser crente, não dá não, é muita, não dá. Eu já ouvi gente dizer, pastor, não dá para cumprir a lei de vocês. Eles não entram e não deixam outros entrarem. Meu irmão, veja a convicção e a firmeza de Paulo diante de toda a pressão dos legalistas. Veja, está no texto. Olha a firmeza e convicção de Paulo diante de toda a pressão legalista. Vamos para a Bíblia, meu irmão, porque aqui é que o negócio é bonito. Eu estou falando da Bíblia. Não estou falando da minha ideia. Não estou falando do que eu acho. Estou falando da Bíblia. Versículo 5. Os quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição. Você sabe o que Paulo fez? Eu não me submeto. Eu não me submeto a legalismo de dogma de igreja nenhuma. Eu não me submeto. Eu dou graças a Deus por essa igreja aqui, que eu cheguei com 6 anos de idade aqui nessa igreja. Nunca vi, ele está aqui, ele está vivo, é o pastor da igreja. Não é PhD em teologia, não é PhD em nenhuma ciência, mas eu estou aqui nessa igreja desde 6 anos de idade. Nunca vi esse pastor usar o púlpito para impor uma coisa às ovelhas que não tivessem na Bíblia. Essa igreja foi chamada igreja do pecado, igreja da porta larga, mas está aqui uma igreja sadia, cheia da graça de Deus, cheia da unção de Deus. Estamos aqui no culto da escola dominical, que não tem vaga mais para ninguém, tudo que é sala lotada. Vai na igreja deles para ver se o povo quer aprender alguma coisa. Vai lá, vai lá. É meia dúzia de regra e tá bom. Graça, meu irmão,
você e eu temos que andar de joelho por essa igreja. Nunca se submeteu a legalismo barato imposto por homem. Olha a postura firme do apóstolo diante da pressão legalista. Eu não me submeto. Segundo, eu não me submeto, na continuação do versículo, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Eu não me submeto, porque a verdade do evangelho é mais importante do que qualquer dogma denominacional. Eu não me submeto porque a verdade do evangelho é maior. Olha a postura, a firmeza e a convicção de Paulo. Essa aqui é quente. Está no versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, as quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência dos homens. A esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Meu irmão, isso aqui tem uma preciosidade que você nem imagina. Escuta aqui comigo. O versículo 2 diz que Paulo voltou a Jerusalém depois de 14 anos da conversão. Paulo aqui tinha 14 anos de convertido, pastor Santos. Paulo aqui tinha 14 anos de crente. Sabe que ele estava peitando? Os colunas da igreja. Querido pastor, querido líderes ou queridos líderes denominacionais, respeita a idade de vocês, porque eu tenho pai e quero que respeitem meu pai. Agora, não me peçam para que o respeito a vocês façam com que eu me submeta ao vosso legalismo, porque a palavra está acima da sua idade e da sua experiência. O que Paulo está dizendo aqui, olha, eu não tenho medo do poder de líder nenhum. Eu não tenho medo de autoridade religiosa nenhuma. Eu não tenho medo de aparência, porque a verdade do evangelho é maior do que eles. Quer ver algumas diferenças do legalismo para a graça? Algumas diferenças do legalismo para a graça. O legalismo quer que todo mundo seja igual. A diferença os perturba, porque manifesta seus defeitos. O legalista quer que todo mundo seja igual, para que não descubram as suas limitações e defeitos. Agora a graça se alegra com a diferença, sorri para a variedade e tem muito espaço para contradição de ideias. Por isso que Paulo resistiu a Pedro na cara. Por isso que Atos 15:39, Paulo teve uma discussão violenta com Barnabé acerca de João Marcos e não foram repreendidos pelo Senhor. Discussão de ideias. Isso é graça. A graça se alegra com a diferença, sorri para a variedade. Sabe qual é a diferença de legalismo para a graça? É que o legalismo, ele se utiliza de manipulação da intimidade e usa a intimidação e a repressão. A graça nos faz ser livres. Nos faz aceitar o outro. Sabe por que você tem valor? Na graça, porque você pode ser o que você é, sem precisar agradar ninguém. No legalismo tem que estar agradando a quem está lá. E segundo, não, isso aqui não agrada ele não, então não uso. Isso aqui não. Não, você pode ser o que você é. Ei, pastor, livre? Mas pastor, quer dizer então que na graça a gente pode pintar e bordar. Estou na graça, vou botar para quebrar. Eu sou livre. Ei. Não bota a palavra na minha boca não. Gálatas 5:13 diz que nós fomos chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Pega leve.
devagar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E em 1 Coríntios 10, 23 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. 1 Tessalonicenses 4, 4 diz: cada um saiba usar o seu vaso em santificação e honra. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é uma cipuada no legalismo. Sou eu que tenho que saber usar a minha vida. Não é o outro que vai dizer o que é santo ou não para mim. É 1 Tessalonicenses 4,4. Você sabe a diferença do legalismo para a graça? O legalismo trabalha com previsibilidade e mediocridade. Isso aborrece a Deus. Obedece isso aqui que você está safo. A graça trabalha com variedade. Isso alegra a Deus. Numa igreja, bate palma. Na outra não bate palma. Numa igreja, e na outra não tem rodopio. Amém? Numa igreja tem coral e na outra só tem louvor. Numa igreja canta hinos de unário e na outra canta hino de inário e de adoração, e na outra não canta hino de inário e canta de adoração, e na outra não tem adoração e só adoração do inário. A graça tem variedade. Uma igreja, o pessoal gosta. Silêncio, calma. Tem gente que gosta disso, irmão. Isso é a graça. Não condena não, meu irmão. Não condena, não, a graça tem variedade. Romanos capítulo 14 diz: olha, um crê e come de tudo, outro não crê e come só legumes. O que come de tudo não fala do que come só legumes. O que come só legumes não fala do que come de tudo. A irmã quer usar manga aqui, vestido aqui e cabelo aqui, você é livre para fazer isso. E você não pode ser ridicularizada, nem dizer que você é atrasada. Você faz para o Senhor, é o que diz Romanos 14. Agora, se a outra usa o cabelo aqui, a manga aqui e o vestido decente, você também não fale dela. A graça tem variedade. Um prega de terno e outro prega sem terno. Um prega de paletó lascado e outro não tem lasca nenhuma. Isso é a graça. A graça tem variedade, meu filho. O legalismo não, é medíocre. Sabe qual é o modelo do legalismo? Um código de leis e normas. Sabe qual é o modelo da graça? A pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É por isso que 1 João 2,6 diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. É o nosso modelo. Sabe qual é o fundamento do legalismo? Vento. Igreja não pode ser sustentada por vento. Vento, ó, passou. Antigamente não podia ter rádio, hoje pode ter rádio. Antigamente era excluído porque tinha televisão. Hoje a igreja tem televisão. Antigamente a mulher não podia andar de bicicleta, hoje anda de motocicleta. Vento, passa. Igreja não pode ser sustentada por vento. A graça, sabe qual é o fundamento? 1 Coríntios 3,11: ninguém pode pôr outro fundamento, o qual está posto é a rocha chamada Jesus Cristo. Eu termino dizendo para vocês, afinal de contas, o que é que tem valor para o cristianismo? É ser legalista ou ser um liberal moderno? O que é que tem valor para o cristianismo? Aqui é a chave em quem quer usar do legalismo ou de quem quer usar da liberdade cristã para dizer que pode fazer qualquer coisa. A Bíblia é fenomenal.
Gálatas 5:6 diz assim: em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera por amor. Olha o que tem valor para o cristianismo, minha gente. Não é se você é legalista ou se você é moderno liberal. É a fé que opera por amor. É a fé do centurião. Sabe por que a fé do centurião foi a maior fé de Israel? Por dois princípios. Porque a fé dele operava por amor. Aquilo era um servo de um comandante militar que ele podia jogar fora e até matar. E ele estava preocupado com ele. A fé dele estava operando em amor. Sabe por quê? O segundo dado? Porque ele utiliza o poder da palavra. Ele entrou no mundo de Deus. Basta uma palavra. Deus opera pelo poder da palavra. Jesus disse assim: esse homem entrou no meu mundo. Esse homem entende do meu mundo. Por isso que a fé dele é maior, por esses dois motivos. Não é a fé radical, seja de cristãos ou islâmicos, ou de qualquer religião. Não é a fé imposta. Não é a fé que te controla. É a fé que opera por amor. A fé que só pune, que só joga fora, que acaba, bota no inferno, bota para fora, acaba com ele, desgraça ele. Não. Você vai ter mais uma chance. Você vai ter mais uma oportunidade. Jesus vai te levantar. O Senhor vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. O que tem valor para o cristianismo? Gálatas 6,15. Em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim ser uma nova criatura. Meu irmão, quando o homem é transformado pelo poder do evangelho, novo pensar, novo sentir, novo agir. É uma transformação radical. Não é apenas um modelo de códigos para obedecer. É uma mudança radical de vida que homem nenhum opera, que código nenhum opera, que costume nenhum opera, que norma de igreja nenhum opera. Mas através da palavra e do Espírito Santo, você é transformado para o novo viver. Isto tem valor para o cristianismo. Eu termino a minha palavra usando Paulo. Eu termino a minha palavra na mesma pontuação de Paulo de Gálatas 4,16. Acaso fiz-me vosso inimigo por falar a verdade? Gálatas 4,16. Acaso fiz-me vosso inimigo por dizer a verdade? Querido pastor, querida igreja brasileira, eu vos amo. Eu tenho defeitos e muitos. Eu tenho limitações terríveis. Se você conviver comigo um mês, você vai descobrir que eu tenho defeitos que você não tem. E eu vou descobrir que você tem defeitos que eu não tenho. E aí nós vamos descobrir uma outra coisa. Que eu preciso de você. E você precisa de mim. Acaso fiz-me vosso inimigo por dizer a verdade? Eu não estou ensinando a nenhum crente se rebelar contra a sua igreja e seu pastor. Aqui, eu vou falar aqui, pastor Santos, porque aquilo que a gente fala na nossa casa, a gente tem autoridade para falar para qualquer um. Aqui nessa igreja, eu tenho aprendido aqui. Como eu disse, eu cheguei aqui com 6 anos de idade. Quem consagrou meu pai ao pastor foi o pastor Santos, há 40 e poucos anos atrás. Quem me consagrou a pastor foi o pastor Santos, há perto de 28 anos atrás. Eu cheguei aqui nessa igreja. E sabe o que eu tenho aprendido aqui? E vocês já ouviram aqui desse púlpito. Meu irmão,
Se você não está satisfeito aqui, procure uma igreja para você servir a Deus satisfeito. Nós não queremos ninguém aqui emburrado. Esse pastor, crente pitbull, crente Rottweiler. O pastor até que é legal, mas esse genro dele... O pastor é gente fina, mas aquele ali, depois que ele tirou o bigode, então... Eu não gosto desse culto, eu não gosto dessa orquestra, eu não gosto... Por favor, irmão, servir a Deus é uma coisa tão preciosa. Cultuar a Deus é uma coisa tão preciosa. Você não pode estar no seio da igreja, com a igreja de Cristo reunida, para cultuar o único Deus verdadeiro, e metendo o pau no pastor, e falando mal da igreja. Então o que nós dizemos aqui no púlpito, eu digo para todo o Brasil: não arrume confusão com o seu pastor não. Você vai arrumar maldição para a sua vida. Você não está satisfeito nessa igreja? Sai numa boa, debaixo da bênção, e vai com a sua família para uma igreja que você vai se adequar. Porque essa igreja aí, como essa aqui, não são as únicas que levam para o céu, não. Não é a minha denominação que leva para o céu, não. Viu, querido? Não adianta nenhum líder te pressionar. Você não é amaldiçoado porque saiu de uma jurisdição eclesiástica para outra jurisdição eclesiástica. Você é amaldiçoado se for atrás de rebelde. Você é amaldiçoado se for atrás de quem divide igreja e faz rebelião. Mas se você está aí nessa igreja e não está satisfeito com as normas, sai em paz, não fale mal do pastor, não arrume confusão, e Deus vai te abençoar em outra igreja. Eu termino dizendo, queridos pastores, povo de Deus, ao que sustenta a igreja? A palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nenhuma regra, nenhum dogma, nenhum ritual, nenhuma lei de denominação impede você de pecar. Agora você pode estar a 10 mil quilômetros da tua igreja, a 10 mil quilômetros da tua família. Você pode estar a 10 mil quilômetros da pessoa mais conhecida, e o pecado está em volta de você, e a pressão do mundo em volta de você. Sabe o que é que vai evitar você de pecar? A palavra, a palavra, a palavra. Nós somos a coluna e firmeza da verdade, que é a igreja, pela palavra. Deus vos abençoe, o Senhor vos guarde, o Senhor guarde a igreja do Brasil. Vamos manter a pureza do Evangelho, a verdade do Evangelho. Vamos amar a palavra, porque a qualquer hora a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus os abençoe. Que pode mudar a história de um homem, de uma família ou de uma nação. A mensagem do Evangelho. Não há nada que Deus não possa fazer. Ele é que é maravilhoso. Na hora de Deus, as janelas dos céus vão se abrir. Deus vai mandar a resposta. E te prepare para os resultados maravilhosos para a sua vida. Glória, honra